Você sabe quais são os homens mais ricos do Brasil em 2023 e como eles investem? Segundo o ranking da Forbes, entre as 10 pessoas com maiores fortunas no país, estão 8 homens, uma família de herdeiros e uma única mulher. Ficou curioso? Confira o artigo abaixo e descubra quem faz parte da lista milionária e até bilionária, e como elas construíram suas fortunas ao longo dos anos. Vamos lá? Lista dos homens mais ricos do Brasil. A lista com os homens mais ricos do Brasil traz nomes bastante conhecidos da população e estão constantemente na mídia, enquanto outros são mais conhecidos em suas áreas de atuação. Acompanhe abaixo e saiba quem são os nomes poderosos do país. Safra Compra Banco Alfa. Conheça os 10 homens mais ricos do Brasil em 2023 e como eles investem. Jorge Paulo Lemann, 15,8 bilhões de dólares, 80,26 bilhões de reais. Comida e bebida. O homem mais rico do Brasil é Jorge Paulo Lemann, com uma fortuna estimada em 80,26 bilhões de reais. Ele foi fundador do Banco Garantia, um dos principais bancos de investimentos do país. Também foi cofundador da 3G Capital, uma empresa de private equity, capital privado, ao lado de Marcel Telles e Beto Sicupira. Atualmente, Lemann é acionista controlador da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo. Também tem participações na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede de café canadense Tim Hortons. Aliás, ele tem participação em uma série de empresas como Kraft Heinz e lojas americanas. Um detalhe interessante é que, apesar de estar no topo da lista dos homens mais ricos do Brasil, quando consideramos o ranking mundial, Lemann fica apenas com a 108 graus colocação, mas chegou a ficar em 29 graus lugar em 2018. 2. Marcel Hermann Telles, 10,6 bilhões de dólares, 53,85 bilhões de reais. Comida e bebida. O terceiro homem mais rico do Brasil é Marcel Hermann Telles, com uma fortuna de 53,85 bilhões de reais. Ele é economista e começou a trabalhar no Banco Garantia em 1972, em um cargo administrativo. Lá conheceu seus futuros sócios Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira. Ao lado dos dois, Telles tem participações nas empresas Anheuser-Busch InBev, Restaurant Brands International e Kraft Heinz. Em 1989 ele chegou a comprar a cervejaria Brahma, que em 2004 se tornou a Ambev e hoje também forma a InBev, maior cervejaria do mundo. 3. Eduardo Saverin, 10,2 bilhões de dólares, 51,82 bilhões de reais. Tecnologia e investidor anjo. Em segundo lugar está Eduardo Saverin com sua fortuna de 51,8 bilhões de reais. Ele é um dos cofundadores do Facebook ao lado de Mark Zuckerberg, Dash Moscovitz, Chris Hughes e Andrew McCollum. Apesar de sua participação nas ações da rede social ser pequena, sua fortuna chegou em 2012, com a abertura de capital do Facebook na Nasdaq. Além disso, Eduardo Saverin também é um investidor anjo e em 2016, lançou o fundo de risco B Capital ao lado de Rai Ganguly. A B Capital é uma empresa de investimentos global que apoia empresas em crescimento, especialmente startups de tecnologia. 4. Carlos Alberto Sicupira, 8,6 bilhões de dólares, 43,69 bilhões de reais. Comida e bebida. Carlos Sicupira, também conhecido como Beto Sicupira, é empresário e administrador e, assim como seus sócios Marcel Telles e Lemann, controla a 3G Capital, Anheuser-Busch InBev, Restaurant Brands e Kraft Heinz. Essa sociedade entre os três é a mais longa e bem-sucedida do Brasil. O empresário também investe em projetos de melhoria de gestão pública e de ONG-S por meio da Fundação Brava. Assim, ele é um dos líderes da Fundação Estudar, voltada ao desenvolvimento de lideranças. Ele também trouxe para o Brasil a Endeavor, uma organização internacional que apoia o empreendedorismo. 5. Alexandre Berrin, 5,2 bilhões de dólares, 26,42 bilhões de reais. Finanças e investimentos. Com uma fortuna de 26,42 bilhões de reais, Alexandre Berrin é o quinto homem mais rico do Brasil. Ele é cofundador e sócio-gerente da 3G Capital, empresa de investimentos multibilionária e uma das maiores de private equity do Brasil. Ele também é presidente da Kraft Heinz e já foi diretor da InBev e CEO da América Latina Logística, OL.
6. André Esteves, 4,7 bilhões de dólares, 26,42 bilhões de reais. Finanças e investimentos. O empresário André Esteves ocupa a 8ª colocação com uma fortuna de reais 6,429,7 bilhões. Ele começou a trabalhar no Banco Pactual e acabou comprando o banco de investimentos. Em 2006 ele vendeu o Pactual para o gigante bancário suíço UBS, formando a subsidiária brasileira UBS Pactual. Em 2009, a vendeu para a empresa de investimentos BTG e tornou-se presidente do conselho e CEO da nova empresa. Mais tarde, após a absolvição das acusações na Lava Jato, em 2016, tornou-se sênior partner da instituição. 7. João Moreira Salles, 4,1 bilhões de dólares, 23,88 bilhões de reais. Membro de uma das famílias bancárias mais antigas do Brasil, seu falecido pai, Walter Moreira Salles, foi o fundador do Unibanco e ex-embaixador nos Estados Unidos. O Unibanco, tempos depois, se fundiu com o Itaú, tornando-se Itaú Unibanco e ocupando o posto de maior banco da América Latina. Moreira Salles e seus 3 irmãos, todos bilionários, também possuem participações na CBMM, principal fornecedora mundial do mineral nióbio. 8. Walter Moreira Salles Jr., 4,1 bilhões de dólares, 20,83 bilhões de reais, cineasta brasileiro. Também conhecido como Walter Salles, faz parte de uma das famílias de banqueiros mais antigas do Brasil. Ele dirigiu mais de 20 filmes, incluindo Diários de Motocicleta e Central do Brasil, indicado ao Oscar de 1998. Seu falecido pai, Walter Moreira Salles, foi o fundador do Unibanco e ex-embaixador nos Estados Unidos. O Unibanco, tempos depois, se fundiu com o Itaú, tornando-se Itaú Unibanco e ocupando o posto de maior banco da América Latina. Walter Salles e seus 3 irmãos, todos bilionários, também possuem participações na CBMM, principal fornecedora mundial do mineral nióbio. 9. Jorge Mol Filho, 3,9 bilhões de dólares, 19,81 bilhões de reais. Saúde, cardiologista e empresário, fundador de uma das maiores operadoras de hospitais e laboratórios do Brasil, a Rede Deor. Em 2010, a Mol vendeu a subsidiária Labs Deor para a Fleury S.A., de capital aberto, por mais de 750 milhões de dólares. Em 2015, a empresa de private equity Carlyle Group e o Fundo Soberano de Singapura GIC compraram participações na Rede Deor, por mais de 500 milhões de dólares. Mol mora no Rio de Janeiro e é presidente do Conselho de Administração da Rede Deor. 9. Fernando Roberto Moreira Salles Jr., 3,9 bilhões de dólares, 19,81 bilhões de reais. Membro de uma das mais antigas famílias de banqueiros do Brasil. Moreira Salles e seus 3 irmãos, todos bilionários, também possuem participações na CBMM, maior fornecedora mundial do mineral nióbio. Da família, apenas ele e o irmão Pedro Moreira Salles atuam efetivamente na administração do Itaú Unibanco, como presidente e conselheiro respectivamente. 9. Pedro Moreira Salles, 3,9 bilhões de dólares, 19,81 bilhões de reais, irmão de Fernando Roberto Moreira Salles Jr., também é membro de uma das mais antigas famílias de banqueiros e atua efetivamente na administração do Itaú Unibanco, como presidente e conselheiro respectivamente. 10. Maurizio Billy, 3,5 bilhões de dólares, 17,78 bilhões de reais, saúde, presidente da Eurofarma, empresa farmacêutica que vende versões genéricas de medicamentos como Viagra e é hoje uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, com faturamento superior a 1 bilhão de dólares. FAQ, perguntas frequentes: quem são os homens mais ricos do Brasil? Em 2023, os mais ricos do Brasil são Jorge Paulo Lemann, Marcel Herman Telles, Eduardo Saverin, Carlos Alberto Sicupira, Alexandre Berrin, André Esteves, João Moreira Salles, Walter Moreira Salles Jr., Jorge Mol Filho, Fernando Roberto Moreira Salles Jr., Pedro Moreira Salles e Maurizio Billy.